Boa tarde. Boa tarde. Passou do meio-dia. Ainda que o almoço seja o próximo, né? Não faz não. Depois a gente vai combinar com os pastores. Não dá boa tarde, não. Dá um sentimento Dá ruim. um desânimo, né? Nossa. Dá um sentimento que já estamos atrasados no culto, não. Bom dia, não bom tamo. dia. Ainda tem dia todo. Bom dia. Quando a gente olha para nossa cidade, quando a gente olha para os lugares por onde a gente tem andado, de vez em quando você vê os sinais da violência, os sinais de que as coisas não estão funcionando. Isso pode estar muito perto de você. Seja porque você leu, porque você viu, você experimentou alguma coisa essa semana, te contaram alguma coisa. E às vezes isso mexe mais com a gente, num determinado momento, porque é injustiça, porque as coisas não estão funcionando, não estão como deveria. Então a gente sempre está sendo tocado por essa questão. Sempre a gente está sendo ativado por isso, seja no país, seja no estado, seja na cidade, no bairro, seja lá como for, a gente está sempre com algum incômodo de que coisas não estão funcionando como deveria. E eu queria que você considerasse aqui, se você, de uma hora para outra, pudesse ver as coisas funcionando, justiça acontecendo, misericórdia, justiça, amor, as trocas, aquilo que a gente percebe no ensino de Jesus, no Sermão do Monte, isso tudo acontecendo. Seria como um sonho, né? Como um desejo daquilo que a gente quer ver acontecendo, né? As pessoas querem que as coisas funcionem, cuidam umas das outras, se preocupam umas com as outras, sem ser moralista, né? As coisas funcionam, isso é muito bom. Quando, Marcos e Gustavo, quando vocês olham para o mundo e veem essas coisas fora de ordem, assim, o que está mais assim, presente como um incômodo? Assim? O que mais incomoda? Eu recebi o seu esboço, tinha essa pergunta no começo e eu estava pensando, mas para eu responder ela eu tenho que contar um pecado meu e seu, tá? Não sei se é devido. Então, a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo poucos prazeres na vida. Um dos prazeres de quem está ficando tiozão é de falar mal da outra geração, cara. Assim, se você está assim, mais velho, tem um grupo de WhatsApp que alguém manda, olha, essa geração está perdida, você está velho. E às vezes a gente... As frases começam, no meu tempo. No meu tempo, não era gente. Assim, não era diferente. E assim, às vezes o Simval é um dos mais velhos da equipe nossa ali, então eu gosto de chegar pro Simval para a gente desfrutar desse pouco. Não, ele quis ser carinhoso. Eu sou o mais velho. Mas quis colocar assim, vai que tem mais alguém. Eu sou o segundo, então... Aí eu chego para ele, a gente de vez em quando senta, falando, nossa, os outros pastores, né, essa geração aí, né, e tudo mais... E aí, né, Paulo? Aí a gente tá assim, e essa semana me pegou. Eu estava num momento desse, de crítica da nova geração, e me pegou uma coisa que tem muito a ver com essa pergunta, porque a gente critica a outra geração como se a culpa fosse da outra geração, e não a culpa de uma geração que veio antes, que não soube passar o bastão e não soube preparar. Então, a nossa sociedade está tão desfragmentada que a gente não é competente de passar para frente e melhorar como sociedade e ainda coloca a culpa, muitas vezes, na vítima ou na culpa de quem está chegando, como assim, nossa geração sobreviveu, a gente consegue, né? A gente não, na nossa geração, metiolate doía, e aí essa geraçãozinha aí não aguenta nada, e assim... não faz uma autorreflexão, dizendo assim, caramba, a culpa é nossa também, de não saber fazer, não saber olhar, não saber acolher, não saber ajudar. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então assim, eu me fui pego nisso aqui, sobre a gente olha uma sociedade quebrada e começa a colocar a culpa na pessoa que é o outro lado da política, é o outro lado do não sei o quê, e não assume como sociedade que a gente está quebrado, desfragmentado, e não consegue nem sequer ajudar um ao outro. Quando você passou, né, a síntese da pregação e tal, e trouxe essa pergunta para a gente, o que mais me incomoda assim, no mundo que a gente vive hoje, e desde sempre, assim, olhando a história, é a desigualdade. A desigualdade
em condições de bem-estar e de mal-estar também, né? Então, ver pessoas se alimentando e ver pessoas com fome, ver pessoas tendo água e pessoas passando sede, ver desigualdade de acesso, né, aos espaços, ao mercado de trabalho, né, no caso de diferentes gêneros, no caso de diferentes raças, né, a gente tem pessoas privilegiadas e tem pessoas que sofrem desprivilégio, né, e que sofrem muito por conta disso, assim. Então, isso me incomoda muito no mundo que a gente vive hoje. É isso. E a gente reclamando da outra geração, entendeu? Aí a geração está preocupada com o que importa, mano. Pois é. Quando a gente olha para tudo isso, né, essa dor, essa angústia de que tem coisas que não estão em ordem, tem coisas acontecendo que mostram esse processo de não funcionamento, essa dor, essa angústia, gente sofrendo. Quando a gente olha para tudo isso, tem bastante de impotência, mas quando a gente está olhando como quem não faz parte, a gente sempre fica pensando, quando tudo funcionar. No mundo real não está funcionando, no mundo real está difícil. No mundo real, o idoso e a criança, né, em todas as fases da vida humana, você percebe que tem gente que dá a resposta certa como resposta, mas faz o errado. Na prática, está fazendo para piorar. O mal está presente, a gente vê isso acontecendo. E por isso a gente deseja, e em todas as religiões, e todos os tempos, a gente está falando de um paraíso. Um paraíso, né, dias melhores, tá, a gente canta nas músicas, o paraíso como Campos Elíseos, o paraíso como Shangri-La, o paraíso em todas as religiões, sempre dizendo que tem um lugar onde as coisas vão passar, onde tudo isso passa. E até aqui na nossa fé, a gente coloca como uma abstração, quando a gente olha para Apocalipse, falando, né, em ruas de ouro andarei. E até, né, como uma parte de uma música, você coloca isso como realidade e um dia eu saio daqui. Esse anseio, né, é real. E assim, depois da gente passar por muita coisa aqui, a gente vai olhando para as coisas e falando assim, não precisa nem ser rua de ouro. Não tivesse essas coisas ruins que o Gustavo falou aqui, podia ser rua de asfalto, podia ser rua de terra, não precisava nem ter rua. Mas não tivesse todas essas coisas ruins que a gente vê, já estava muito melhor. Isso está no nosso anseio. E aí, como parte desse anseio, a gente começa a propor soluções e buscar soluções. E começa a criar processos, né, que se tornam políticas públicas, ou não, ou são objeto de estudo. E aí eu vou falar de uma teoria agora, porque essa teoria eu desloco um pouquinho para a gente não entrar na questão política e alguém olha para um lado e olha para o outro, mas tem uma teoria que foi refutada, e como teoria sempre tem essas questões. Uma teoria da década de 60, do final da década de 60, que é chamado de teoria da janela quebrada, das janelas quebradas. E tem alguns experimentos que foram feitos e isso resultou em políticas públicas como tolerância zero, que veio até para a nossa cidade aqui, há pouco tempo atrás, nossa cidade, né, os grafites foram todos cobertos de cinza e tudo, foi um processo desse. A ideia de que, se tiver uma janela quebrada, é um processo que acelera a depredação e a destruição daquele lugar que tinha só uma janela, vai ter logo todas as janelas quebradas. O primeiro experimento foi colocado um carro num bairro rico em Palo Alto, na Califórnia, e um segundo carro igual no Bronx, um bairro de violência, reconhecido pela sua violência e por todos os problemas sociais que tinham lá. Esse bairro, né, nesse lugar mais barra pesada, já começou, no primeiro dia, já começou a ser depredado. E não só depredado, né? Logo, primeiro roubaram as rodas, depois tudo que era possível roubado, o carro foi sendo roubado ou destruído, até que 3 dias depois era uma carcaça. No bairro rico, passou 3 semanas e o carro continuava lá, intacto. Aí, os profissionais lá que estavam cuidando do experimento quebraram uma janela do carro. E, em poucos dias, o carro no bairro rico ficou no mesmo estado
do que lá no bairro reconhecido pela violência e pela destruição. E a lógica disso aí é que esse é um problema que a gente precisa estudar. Então, se a gente tiver políticas e processos de tolerância zero, a gente provoca uma transformação. Essa ideia estabeleceu, e essa virou uma teoria, e tem refutação, e tem um montão de coisa escrito e trabalhado sobre isso, um montão de teses e antíteses construídas em cima disso. Mas, muito antes disso, Deus começou uma transformação, um processo de transformação, que chega aqui em mim e você. E através de Jesus tem o seu ápice. E as pessoas que acreditam em Jesus experimentam uma transformação, e nós chamamos essa transformação de metanoia, que é mudança de mente, que muda completamente. Então a gente não faz uma mudança estética, ainda que essa mudança possa acontecer, mas ela acontece num processo que começa dentro de cada pessoa, de cada homem e cada mulher. Não começa fora, numa janela que estava quebrada e é reformada. E esse processo tem uma coisa linda, porque esse processo aconteceu em vários de nós, e alguns de vocês estão aqui passaram por esse processo. Quando você olha para trás na história, olha para a sua vida, você consegue ver que você vivia de um jeito, e agora você vive de outro. Esse processo está acontecendo. E uma descrição do processo acontecendo está em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, é esse começo. Gente que passa por essa transformação de mente e de vida, se junta. E quando esse povo se junta, acontecem coisas impressionantes. E a primeira vez que essas pessoas transformadas se juntam, no que nós conhecemos como história da igreja, acontece nesse texto aqui. Então, Gustavo, lê para a gente. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Marcos, quando você olha para esse texto aqui, qual é o... Ele fala de muito... pensando no ethos, né? É o livro de Atos, mas falando de um comportamento, uma prática da primeira igreja que a gente conhece. O que te chama mais atenção aí? Esse texto ele está localizado num momento histórico que chama muita atenção, porque assim, quem lê a Bíblia sabe que o Antigo Testamento é toda uma história de queda e as pessoas se juntando, tentando viver em comunhão com Deus e com o próximo e falhando severamente. Então essa é a história de todo o Antigo Testamento. Tem pessoas que Deus junta, mas não consegue viver junto, que não consegue ajudar o outro, que acaba matando um ao outro e tudo mais. Aí você tem o Evangelho, os 4 Evangelhos mostrando que só em Jesus isso é possível. Jesus veio fazer o que é impossível aos homens ser possível. E aí quando Jesus faz, ele morre, ele ressuscita e ele passa aos seus discípulos e fala, vou mandar o meu Espírito para capacitá-los a viver o que a história do nosso povo nunca conseguiu um dia sequer. E aí ele sopra o Espírito e aí vem esse texto. Então a gente tem a primeira vez que a gente vê, e agora? Vamos ver, o que vai dar? Já vai ser o céu? Isso aqui já vai ser um mar de rosa? Como é que é? O que é possível? E se você pensar bem, esse texto, ele reflete o nosso anseio aqui, está aqui hoje. Porque na nossa cabeça, a gente sabe que Jesus, a maioria de nós, que Jesus é suficiente, a gente veio adorar Jesus. E a gente sabe que a propósito de Jesus é uma nova humanidade. A igreja é um protótipo disso, já começou. E aí, a gente pensa, não, é possível uma igreja sem hipocrisia, é possível, eu acredito nisso. É possível uma igreja sem as pessoas julgarem o outro, que eu posso falar o meu pecado e a pessoa fala, vou orar, ele vai orar, não vai fofocar com o outro depois. É possível uma igreja que você vê alguém com necessidade, você tira do seu próprio bolso e ajuda.
ou que você contribui financeiramente e a igreja pensa mais em pessoas do que projetos de construção. É possível uma igreja que está extremamente focada na mensagem de transformação, que não tem discriminação nem de gênero, nem de raça, nem de coisa alguma. É possível? É. A grande questão é, será que a Vila está perto disso? Ou será que eu posso confiar nessa igreja? E como a gente é uma igreja de gente que está vindo de outras igrejas, provavelmente alguns já vieram machucados lá, ou não veio, que nem o Gustavo, veio de uma igreja que tem muito saudade, mas simplesmente mudou de lugar de mora e vamos ficar tá mais perto. E essa é uma angústia de quanto eu posso confiar nessa minha igreja que eu estou indo, ou no que é a igreja, para viver. E aí, a gente vai andando pisando em ovos e aí a gente vai tentando consertar janelas. Olha, eu mudei isso aqui eu posso falar, a minha janela eu posso falar, mas o problema não é a janela do carro, o problema é o que está dentro da gente que quer destruir, pegar dos outros é isso. E a gente vive uma igreja de janelas porque não acredita na transformação lá dentro, a gente acredita no método. Se eu for na igreja, se eu der o dízimo, se eu fizer o quê, vai que muda, vai que é um ambiente um pouquinho melhor do que o do meu trabalho. Então, esse texto é um texto que nos puxa para falar, não é uma utopia, não é uma coisa para você viver no céu, é para agora. E o padrão então, é alto. O padrão é alto e é isso que Jesus fez. E é isso que a gente acredita na igreja que a gente vive, ou pelo menos que deveria acreditar para viver. Eu creio que a Vila pode ser essa igreja. Amém. Se fosse eu era suspeito, né? Porque eu sou pastor. Porque o que me chama a atenção nesse texto é que ele começa com o verbo dedicar, né? Que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. E eu me lembrei, pensando no texto, das mulheres da minha igreja lá de São Bernardo do Campo, né? Eu lembrei delas porque eram mulheres que se dedicavam ao que a gente chama assim de serviço na igreja, né? Então elas estavam sempre disponíveis para várias coisas que precisavam ser feitas assim. Mas isso que a gente chama de serviço, né, servir a igreja e tal, elas encaravam isso como assim cuidar da vida, assim. Tipo, as coisas precisam de cuidado e elas estavam disponíveis para cuidar das coisas, sabe? Então era bem comum da gente fazer eventos, né? Sei lá, almoço. E aí quem estava disponível assim para arrumar o salão, para fazer a comida, para limpar o salão antes de receber as pessoas, eram as mulheres. Elas faziam, eu tô trazendo alguns exemplos, né, que são coisas assim, atividades domésticas, né, que todo mundo faz em casa, assim. Elas faziam desde isso até, enfim, acompanhar a vida das pessoas e tal. Mas me chamava a atenção que elas estavam disponíveis para tudo isso, assim. Inclusive essas atividades que assim, normalmente as pessoas não queriam fazer, né? Assim, por exemplo, limpar a igreja antes de receber, né? Isso, ao longo da vida, assim, refletindo sobre essa posição delas, eu fui entendendo que elas estavam disponíveis para os cuidados da vida em geral, sabe assim? Então, para que a gente possa se reunir aqui, precisa ter cadeira, né? Assim, precisa colocar as cadeiras no lugar e tal, precisa estar limpo, porque é ruim, né? Se reunir num lugar que não esteja limpo e tal. E esses são cuidados que a vida solicita, assim. Elas estavam disponíveis para todos esses, sabe? Eu acho que para a gente viver uma igreja como eles estão colocando aqui, né? Me parece que eles estavam disponíveis também para os cuidados que a vida solicitava, entende? Quer dizer, a Vila é uma igreja que tem problemas também, assim, né? Porque os problemas fazem parte da vida, né? E eles nos solicitam, assim, a cuidar desses problemas, né? Então, eu acho que a gente pode cuidar desses problemas como cuida da vida, assim, sabe? Como um processo natural, né? O que a gente está vendo aqui nesse texto, e é para a gente nunca não tirar de vista, quando nós pensamos no processo de redenção que a gente está dentro, ao final a gente vai ter novo céu e nova terra. Mas a nova criatura está aqui, é a gente, somos nós. E a nova criatura, esse grupo de pessoas que está transformado, que já experimentou a metanoia, se junta e faz
coisas como está descrito aqui nesse texto. Tem essa experiência profunda. O texto fala sobre eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é conhecido como doutrina dos apóstolos é aquilo que Jesus disse para nós lá nas últimas falas dele no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele dizendo assim para todos que ali ouviam e para todos nós aqui a mesma palavra: vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Então, aquilo que, no momento, é ensino de Jesus, depois passa a ser chamado de doutrina dos apóstolos. E isso vira uma prática. Então, aprender e ensinar. Então, quando você chega aqui, agora, você está experimentando isso. Nós aqui, uma igreja cristocêntrica, insistindo em passar pelos ensinos de Jesus, semanalmente. A partir dessa experiência, através da escola bíblica, lá com o Fontana, no YouTube, fazendo a mesma coisa, em outros momentos aqui, proporcionando um momento onde a gente tem ensino. Mas o ensino, ele vai para um outro lugar, ele não fica no ensino, ele se torna prática. Uma prática constante de fazer com que o ensino seja traduzido para o dia a dia. Porque a coisa mais impressionante é que a gente já tem um montão de pessoas que sabem dar boas respostas, que sabem talvez desenvolver teorias como essa da janela quebrada, que sabe escrever teoria, falar sobre isso, dar as respostas certas, mas tem um montão de gente que sabe dar a resposta certa, mas não vive coisa nenhuma, não pratica isso. E a proposta aqui é fazer isso virar prática, é que o ensino vire prática. Então a gente precisa lembrar sempre que Jesus salva, mas não educa. Educação é parte de quem já foi ensinado. Já viveu o ensino, já passou nesse processo e vai dividindo aquilo que aprendeu. Então, a gente vai vivendo esse ensino. Uma das coisas que a gente percebe é que isso pode ser um processo religioso. E a gente vai ter um montão de gente muito apegada ao ensino, dando respostas teológicas corretíssimas. Se for nessa linha teológica, a resposta é essa. Se for naquela, é aquela. Naquela denominação faz desse jeito, e naquele lugar faz daquele outro. Isso é só resposta. Isso os fariseus também sabiam fazer. E os fariseus são conhecidos por serem extremamente rígidos, com cada vírgula, com cada letra da lei. Mas tem um problema. Eles estavam na estética, eles estavam vivendo alguém que só conserta janelas. A transformação não estava lá dentro. Na hora que tinha que colocar alguma coisa no lugar, era preocupante quando aquilo não estava aparecendo. Então, para aparecer, eu pareço que oro, eu pareço que jejuo, eu pareço que falo, eu falo bem na esquina, eu falo bem em todo lugar, mas lá dentro, de casa, não está assim. O texto também fala sobre comunhão mútua. Né? Então, essa comunhão e ajuda. Deixa eu comentar o primeiro aqui, que eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Assim, como facilmente a gente falha, né? A gente peguei assim, né, o ensinamento, mas a gente já erra por centímetros e erra tudo. Porque é muito fácil, por muito tempo, quando eu que venho de igreja histórica, e eu sei que tem muita gente que veio de igreja histórica, a gente tem um negócio muito grande com esse negócio da doutrina dos apóstolos. E vem desse texto, né, que é o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E a gente começa a falar, não, a nossa busca e o nosso anseio é pela doutrina correta. É o sistema que organiza uma boa teologia, o ensino bíblico. E eu quero dizer primeiro, até para honrar minha tradição, meus pais e meus avós, que é importante sim a doutrina, ter uma boa doutrina, senão a gente não seria nenhuma igreja histórica, e a gente tem esse lado aqui da gente querer muito o ensino ser sério. Mas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E qual que é o ensino dos apóstolos? Os apóstolos escreveram os evangelhos, é Jesus. Jesus é o evangelho, é viver Jesus, é viver a transformação de Jesus. Então, presta atenção, Jesus, vou dar um exemplo prático, Jesus fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu falo que vocês têm que amar os inimigos. E aí você entende que é Jesus e você cria isso uma doutrina, aí alguém discorda da sua doutrina, e você odeia aquela pessoa porque você não está entendendo a doutrina certa. E qual que é a doutrina certa? Amar os inimigos. Você está entendendo como facilmente a gente segue isso e erra, a gente adora a doutrina em vez de a quem a doutrina está apontando. Então, assim, até esse ensino, você pegar a igreja primitiva como arquétipo, é perigoso.
A gente tem que pegar a igreja primitiva como uma experiência que se viveu no começo, simplesmente assim, e aprender com o que Jesus fez nela. E o Espírito Santo está fazendo. Então, assim, é muito fácil, até mesmo no ensino, uma igreja que quer ter um ensino, errar o alvo. Então, o desafio que a gente tem de ser discípulo de Jesus para esse tempo. Porque a gente pode ser discípulo de Jesus para a igreja primitiva. Segundo o padrão da igreja primitiva, está tudo certo, mas para esse tempo não. Você não está considerando os nossos desafios aqui, os desafios de ser paulistano e discípulo de Jesus. O discípulo de viver nessa cidade sendo discípulo de Jesus. E às vezes a gente está fazendo só né, a gente está trazendo modelos históricos e a gente não está aplicando isso à vida do jeito que ela tem sido como um desafio para nós. Então, a comunhão e a ajuda mútua. Então, o estar junto, viver junto, né? É viver junto e esse cuidado em saber o que o outro precisa. Então, de cara aqui só dá para saber disso se tem comunicação, se tem uma conversa, tem uma troca. É intencional, é baixar a guarda. A gente está o tempo todo aqui com guarda levantada, se protegendo. Eu acho que na maioria das suas relações, exceto essas familiares e às vezes até dentro da família, você está se protegendo. Você está fazendo com que a sua experiência seja, como diz Miroslav Volf, a sua experiência seja espada e escudo. Então você usa a tua experiência para atacar e se defender. Então, a gente é desafiado num processo desse de nova criatura, de transformação, de metanoia, a gente é desafiado a baixar a guarda. Como é que as pessoas podem me ajudar se elas não sabem o que eu estou passando? Como é que eu posso ajudar as pessoas se elas não sabem que eu estou disponível? E aí a gente tem um desafio aqui na Vila, né? Você ainda não está na turma, você ainda não está aqui para valer, se você ainda não descobriu 5 pessoas que você pode ligar para elas a qualquer momento e elas podem te ligar, te mandar mensagem. Você tem uma troca intencional de amizade, cuidado mútuo, onde alguém pode chegar para você para falar: eu estou passando por um momento tão difícil. E você não está usando a tua experiência como espada e escudo. Você fala: não, vai pedir alguma coisa, socorro, não. Você vai dizer o que é que você está precisando, o que está acontecendo. Você sabe que esse negócio de 5, um dia eu falei 5. Assim, quem caminha com a gente sabe dessa frase, né? Se você não tem 5 pessoas na vila, a vila ainda não é igreja. Mas tem tanta gente que chega e fala: Marcos, baixa para 3, porque 5. É interessante, o paulistano, em vez de consertar, tenta fazer um sistema que seja possível. E não está conseguindo dar o cheque no 5, né? Teve gente que já falou: Marcos, 5, 1, a gente está tentando 1 aqui. E não tem o número, mas é interessante como incomoda. Isso é tentar ser igreja para São Paulo. Talvez lá eles falarem outros números, mas eu sei que o 5, quando você ouve, você fala: nossa, cara, não. É para pegar você que já frequenta há 5 anos a vila e falar: então não é ainda? Não, é isso. E eu fico curioso com esse ponto de... É tão difícil para o paulistano se abrir, e eu queria perguntar para o Gustavo, na área da psicologia, esse negócio de abrir, de conhecer o outro, um pouco da experiência dele. Bom, difícil falar disso assim, como psicólogo, falar como... acho que a gente começa assim, não generalizando, assim, né, pensando, bom, como isso acontece na cidade de São Paulo, né? Não sei, a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem assim, na nossa sociedade ocidental, assim, e acho que isso eu posso generalizar, é uma ideia de que os meus problemas são meus. Uma sociedade que se desenvolveu assim, né, a partir de uma ideia de individualismo, de que a minha vida é minha, os meus problemas são meus, e aí eu começo então a escolher, né, para quem que eu compartilho e para quem que eu não compartilho esses problemas ou essas ideias, né, ou a minha identidade, né, as minhas perguntas. E eu acho que a nossa organização social atual sofre disso, porque eu não posso assim, ou eu não consigo ver, né, de que os problemas que eu vivo são problemas comuns,
compartilhados, né? Quer dizer, o meu problema pode ser problema também de outras pessoas. As minhas ideias podem ser de outras pessoas, né? E as minhas ideias também podem estar, por exemplo, podem estar sujeitas a mudarem, né? Então, na medida que eu vou compartilhando, eu posso também escutar outros pontos de vista, né? Eu acho que isso gera uma disposição afetiva de que, assim, eu acabo tendo medo do outro, né? Eu acabo tendo, assim, eu tenho que me resguardar do outro. Porque o outro, ele pode, inclusive, piorar meus problemas, ele pode, inclusive, querer criticar as minhas ideias, né? Então, acho que um caminho legal é a gente poder olhar para o grupo de um jeito que possa receber aquilo que a gente precisa, de certa forma, compartilhar, né? E a igreja precisa se construir enquanto um grupo que haja condições para isso, né? Legal. O desafio ainda trazendo para a gente a adoração de diferentes formas de adorar. Então o povo se juntava. Aqui tem uma referência de ceia, e o povo se juntava nas casas, e aqui a gente se apega talvez num ponto jogando para dentro do templo, mas era no pátio do templo. Dentro do templo só homens. No pátio dos gentios, ali lugar para todo mundo. No pátio dos gentios entra quem quiser, chega quem quiser. Ali as mulheres estavam juntos, os homens, as crianças, os deficientes, e todos estavam juntos. O desafio é a gente considerar, então, que tem um enfrentamento aqui. Aqui não está dizendo que era tudo bem fácil, aqui tem um enfrentamento do status quo. Porque todo mundo que vai adorar vai para um lugar onde tem uma casta privilegiada ou um grupo específico que adora. E os outros não adoram, ou não adoram juntos. Se adora, adora separado. Eu vou me juntar com esses homens aqui. Esses homens não são homens com deficiência, não são homens que foram amputados, não são homens de qualquer nacionalidade, são homens de uma nacionalidade só. Então tem uma questão étnica, tem uma divisão aqui para ter adoração e relacionamento com Deus. E agora muda tudo, porque o Espírito Santo, quando chega no começo desse capítulo aqui, vem para todo mundo, ele vem na rua. O Espírito Santo não baixa dentro do templo, ele baixa na rua. E chega para homens e mulheres e para todo mundo, e a adoração aí vira comunitária. Então, está acontecendo aqui uma revolução, uma mudança no jeito de adorar e de conviver. Então, pensando, olha que coisa incrível, porque se eu fosse adorar junto com a minha família, então a gente vem para uma experiência como essa aqui. Hoje você vem com a sua esposa, a sua companheira, seu companheiro, sua família. Mas lá não tinha uma separação, essa separação que você chega ali e deixa as crianças ali para o tempo delas. Isso acontecia sempre. Você nunca estaria do lado da sua esposa num momento como esse. E a partir de agora, todo mundo está junto. E todos têm um sentimento só. Então as coisas começam a ser mútuas na experiência. E aí na experiência até de troca. Falou assim, mas o que a gente pode trocar aqui? Você tem e eu não tenho. E isso é parte do que a gente chama de adoração. E a adoração tem a ver com a descoberta do que o outro precisa. Então não tem sentido eu ter, colocando na prática para nós aqui, brasileiros, não tem sentido eu ter 5 quilos de arroz na minha casa, se na tua casa não tem uma porção para você cozinhar hoje. E é isso, é desse jeito que eles começam a viver. E aí começa a viver uma experiência radical de compartilhar. É isso que eles estão vivendo. E assim, é um estilo de vida que vem tocando a igreja pela história. As coisas vão acontecendo desse jeito. Então, o tempo de adoração tem a ver com essa experiência que nós temos aos domingos aqui. Nós nos juntamos. Tem a ver com a gente se juntar em uma só voz. É a coisa mais expressiva de se juntar em um só pensamento e uma só voz, que a gente concentra, porque agora, eu falando aqui, você está indo para outras direções e divagando para muitos lugares e possibilidades do que eu podia estar falando. Lembra de uma outra mensagem que você ouviu parecida, um outro texto bíblico, mas na hora que nós cantamos juntos, nós estamos alinhando a nossa mente e indo numa direção só, dizendo frases juntos, onde nós queremos nos juntar com um só coração, uma só boca, uma só voz, para dizer o quanto Deus é importante para nós, não só cognitivamente, mas na experiência. Isso é adoração. Isso é adoração que a gente está fazendo. Juntos. E papai, mamãe, como é importante teu filho, tua filha te ver orando. Como é importante teu filho, tua filha te ver cantando. Teu filho, tua filha te ver abrindo a Bíblia.
como é importante para ele. Se isso é importante para você, faz parte da transformação, da mudança de mente, da mudança de quem você era e quem você é, como isso é importante para o seu filho e para a sua filha, para a próxima geração, como o Marcos falou aqui. A próxima geração precisa ver a gente nessa relação com Deus. Eles aprendem vendo, e aí a gente entra nessa última parte, porque ganhava a simpatia de todo o povo. Eu não quero ganhar a simpatia do povo da rua se eu não ganho a simpatia do meu filho, da minha filha. Eu não quero que todo mundo me ache super legal, em qualquer lugar que eu for, mas o meu filho me ache um cara insuportável. Eu quero que meu filho e minha filha me amem muito mais do que uma simpatia, simplesmente alguém achar esse cara é legal. Eu quero que o meu filho e minha filha me amem. E aí tem um processo de metanoia que acontece em mim e que explode, e quem está mais perto experimenta mais. Esses 5 que nós estamos propondo aqui na vila, esses 5 experimentam mais de você. Não é a simpatia de alguém que trabalha com você e fala, esse cara é gente boa. Não. Aqui, a gente gostaria muito que quando alguém falasse de você, falasse, esse cara é meu irmão. Essa mulher é minha irmã. Ela é minha irmã de fé. Quando ela fala umas coisas aqui, quando eu estou com o coração apertado, parece que ela entende a minha angústia. E ela manda mensagem, parece que é na hora certa. Porque nós temos uma conexão de espiritualidade que ultrapassa necessariamente essa convivência aqui. Tem a ver com sensibilidade do Espírito Santo, tem a ver com algo sobrenatural, que se a gente se esforçar muito, a gente não consegue explicar. Porque essa conexão é natural, no sentido de uma intenção de estar aqui domingo, na hora dos nossos encontros, mas passa também por uma intenção e um aceite dessa motivação sobrenatural do Espírito Santo presente em nós. Então, a gente está vivendo essa transformação. E eu preciso dizer uma coisa muito importante, que não falei no primeiro encontro hoje. O oposto de conversão é aversão. Infelizmente, alguns de nós temos pessoas na nossa convivência, e é possível que você tenha até vindo aqui hoje. Você já experimentou, já entendeu que Jesus quer mudar a sua vida e mudar a sua história. Talvez você tenha dado o primeiro passo e regrediu, deu passos para trás. O nome disso é o oposto. Isso é Brennan Manning escrevendo no livro Assinatura de Jesus, ele diz que o oposto de conversão é a aversão. E alguns de nós entramos em algum processo que a gente pode chamar de aversão. Sabendo o que é certo, faz o contrário. A Bíblia diz, se a sua luz são trevas, que tremendas trevas são. Se você, ao invés de ser luz, é escuridão, é pior ainda, porque você sabe o que é certo e não faz. Então o desafio para você é ganhar a simpatia de todo o povo, que a transformação aconteça aí dentro de você. E não é uma transformação estética, é conversão. E que vai, a cada fase da vida, acontecendo. E a cada momento, você vai experimentando isso e levando para mais pessoas. Para terminar, eu escrevi, porque eu queria ser muito assertivo no que eu escrevi. E eu acho que alguns de vocês aqui encontraram, talvez não seja nessa comunidade, talvez foi lá em outro lugar ainda, mas você tem vivido buscando isso. E o nosso desafio aqui, de ser uma comunidade de fé, onde a gente sabe que tem novo céu e nova terra, tem paraíso no final. E a gente está no processo de fazer com que aqui, nesse agrupamento de pessoas, seja o prelúdio do novo céu e da nova terra. É o começo. De gente que se compreende, de gente que sabe que tem diferenças, mas se cuida, de gente que se ama como uma expressão do amor a Deus, experimenta o amor de Deus e distribui o amor ao próximo, que entende que todos os bens e recursos que tem chego não é só para fazer da sua conta ou dos seus bens um acúmulo de riqueza, entende que os seus bens é um meio de Deus mostrar o seu poder ao mundo, e através desse recurso a gente abençoa outras pessoas, que os nossos talentos e dons não são aqui para ficar guardado. E o que eu escrevi é que a transformação, a conversão, seja um processo poderoso que acontece aí. Que a mente é transformada de tal forma onde o perdido que aqui chegar, o perdido que se chega a você, encontra lugar. Que aquele que roubava, agora faz algo útil com as mãos. O egoísta compartilha. O solitário
busca a vida em comunidade. O orgulhoso e arrogante aprende a ser humilde. O violento encontra e leva a paz. O fraco experimenta o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O que foi abusado ou abusada encontra cura. O abusador pode encontrar perdão. Onde o pobre e o rico se encontram. Onde cada discípulo que foi transformado por Jesus tem seu lugar e quer que mais pessoas cheguem e vivam a mesma transformação. Aprende o que Jesus ensinou e ensina o que aprendeu. Desafio para cada um de nós. Viver e fazer com que a igreja de Jesus seja forte até que Ele venha. Anunciamos Ele quando tomamos a ceia, mas anunciamos Ele vivendo na cidade, no mundo real. Que é possível sonhar com o paraíso a partir da prática, praticando, vivendo a verdade de Jesus. Vamos orar? Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado por ter mandado Jesus para nos salvar. Obrigado porque nesse projeto de transformação do mundo, o Senhor começou com um grupo de pessoas lá atrás. E essa mudança foi tocando mais e mais pessoas e chega aqui hoje. A transformação que nós experimentamos. E Senhor, que mais pessoas se acheguem. Que nossos amigos, nossos parentes sejam transformados. Tenham uma mudança de mente, uma mudança de vida. E se porventura alguém se encontra no processo de aversão, Senhor, que hoje seja o dia de cair em si, acordar e olhar para essa transformação que é do Senhor, que não é estética, que é profunda, que é para a vida toda, que é para sempre. Em nome de Jesus. Amém.